Olá, meu nome é Ranieri e você está no canal de entretenimento de histórias macabras. Primeiramente, eu quero dizer, se você for pessoas sensíveis a textos, comentários e vídeos, claro que eu não vou trazer coisas aqui que vocês possam ver, mas tudo que será relatado aqui é de fontes seguras, ok? Desde a Deep Web, uma internet de superfície profunda, ok? E depois terá um vídeo onde você poderá constatar a veracidade dos tempos em que estamos vivendo. Porém, em tempos de relativização da verdade, existe uma constatação que ninguém tem dúvidas, que é verdade absoluta. Crendo você não, o diabo está investindo nas crianças 24 horas por dia, o ano inteiro, a fim de ganhá-las para si. E para alcançar o seu intento, ele tem buscado por toda a lei destruir os laços familiares, controlar a educação das crianças, e não há mais disfarces ou mensagens subliminares não, pois o trabalho sujo dele é feito às claras hoje em dia, dentro das escolas, dos lares e até mesmo, acredite, das igrejas. Se prepare. O que você hoje vai tomar de nota como conhecimento é algo extremamente assombroso. E no final, você terá a constatação do que, de fato, acontece em nosso país. Meu nome é Ranieri, seja bem-vindo. Este é o canal Histórias Macabras. Você já ouviu falar de Lolita Slave Toys? Traduzindo para o nosso português, significa boneca sexuais humanas. Elas são criadas a partir de crianças retiradas de orfanatos, compradas de famílias miseráveis e até mesmo sequestradas. Há um texto bem antigo que foi descoberto pelas profundezas da Deep Web, um mundo totalmente assombroso, de horror. No texto, é misógino, é um subscrito em tese por um suposto médico que está aposentado no leste europeu. Ele adquiriu fama por narrar como seria feito o procedimento nas denominadas Lolita Slave Toys, ou bonecas sexuais humanas. Contudo, as informações constantes no teor do documento não soam críveis por diversas razões. A primeira delas é porque, com toda a estrutura das polícias internacionais e as agências governamentais dos Estados Unidos, não foi descoberto até hoje qualquer indício da existência dos Dolls Makers. Segundo, porque a descrição do procedimento, que no caso é a amputação de membros, retirada das cordas vocais, demandaria, além de atento acompanhamento médico, um alto custo cirúrgico, com a aquisição de equipamentos e medicamentos, o que se confrontaria com o preço de comercialização das bonecas entre 30 e 40 mil dólares. Terceiro, porque o usuário, que não é médico, a que se destinaria o brinquedo sexual, teria de seguir um ritual de instruções para manter viva a boneca, o que seria inviável.
Quarto, porque a aquisição de crianças e adolescentes nas instituições públicas não se trata de fácil tarefa, e sucessivos sequestros durante anos ou meses não passariam ao largo sem levantar suspeitas, principalmente diante da hipótese de que alguns orfanatos entregariam as crianças nas residências dos próprios dollmakers. Em suma, ainda que não se possa negar a existência do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, a existência dos dollmakers e das bonecas sexuais humanas se trata, até prova em contrário, primeiro, de um mito, pois a descrição, além de pecar em conceitos básicos da medicina, traz elementos exagerados que não se mostram críveis. Isso é uma introdução de uma possibilidade de uma inexistência. Porém, agora eu vou trazer para você uma narrativa desta carta. Já vou avisando, se você é sensível e se impacta com textos, imagens, eu não vou colocar imagem aqui, mas eu vou narrar na íntegra, dando algumas censuras de detalhes, da onde é a procedência, né, dos procedimentos, né, de se fazer uma Lolita Slave Toys, ou seja, uma boneca sexual para estar ali de pronto aos desejos e insanidade mental e doentia de quem possivelmente as compra. Existe um ditado bem antigo que diz assim: aonde há fumaça, há fogo. E detalhe, sou piamente crente nas obras de Deus, mas também acredito na maldade do diabo. Ele não veio para este mundo a não ser para roubar, matar e destruir. Não duvide disso. Se você for uma pessoa de muita sensibilidade e se impactar com fatos e detalhes, eu te aconselho daqui para frente não proceder. Tudo será narrado e no fim terá um vídeo aonde, acredito eu que seja uma deputada, teve acesso a uma ponta do iceberg, ok? Aqui dentro do Brasil, da veracidade dessas informações que antes e agora vocês vão ouvir na minha narrativa. Não terá imagens, terá somente narrativas. Vamos lá? Então vamos lá. Bom, enfatizando mais uma vez, se você for sensível a realidades de informações, for uma pessoa que tem problema em relação a esses tipos de informações que são informações que impactam o psicológico, eu te aconselho a não prosseguir este vídeo. Eu irei narrar mais um texto sobre o que via ser uma boneca sexual, tá? Humana, tá? No detalhe. E depois vou em seguida narrar a carta de instruções para pessoas que possivelmente encomendam esse tipo de coisa. A ponta do iceberg dessas informações seja talvez só o que todos conheçam, que é o tradicional sequestro de pessoas para retirada e venda de órgãos, né? De exploração sexual, mas isso é só a ponta do iceberg. A coisa vai muito além disso aí. É aquilo que eu falo. Estudar, sabe? Você adquirir conhecimento, sabe? Você se ocupar de saber as coisas, informações, adquirir informações, estudando, explorando, para você não se tornar no mínimo um ignorante na vida, tá?
Então vamos lá, mais uma vez. Vou trazer mais um texto aqui, narrativo, ok? E na sequência eu vou entrar com a carta deste suposto médico, tá? Narrando todos os procedimentos, tá? Que são efetuados na geração destes objetos humanos para puro e meramente prazer sexual, ok? Então vamos lá. As bonecas sexuais humanas são geralmente crianças que estão na faixa etária entre 8 a 10 anos. Elas são compradas por famílias miseráveis em países onde a pobreza extrema atinge a maioria da população. Por centenas de dólares, essas crianças são adquiridas pelos doll makers. Nenhum órgão governamental até hoje conseguiu localizar a origem desses doll makers. Será que não? Talvez sejam pessoas tão poderosas que o governo encobre e protege. É totalmente possível. Tudo é possível quando se trata da mente doentia do ser humano. As informações são escassas e todas as transações monetárias são via bitcoins. Tudo muito sigiloso, não deixando qualquer rastro. Sabe-se, porém, que não são um ou dois grupos, e sim dezenas deles oferecendo o serviço na famosa Deep Web. Em seguida, acredita-se que são levadas a centros cirúrgicos clandestinos e transformadas em bonecas vivas que não apresentem resistência às perversões sexuais dos seus donos. Seus membros, braços e pernas são amputados e substituídos por próteses de silicone. As cordas vocais são retiradas e os dentes arrancados e trocados por próteses de borracha. Todo o procedimento dura de 2 a 3 semanas e só é iniciado após a boneca ter sido encomendada. O preço varia entre 40 a 700 mil dólares. Dependendo das exigências feitas, a boneca ainda viria como uma espécie de manual de instrução, dizendo como alimentá-la e realizar as demais necessidades. Como alimentá-la e realizar as demais necessidades básicas humanas para a sobrevivência, já que dependeria do dono para tudo a partir daí. A estimativa de vida seria reduzida a 1 ano após os inícios dos procedimentos cirúrgicos. O caso que ficou mais famoso na surface das bonecas sexuais foi o da Lolita Slave Toys. Um membro anônimo do 4chan, que se auto-intitulava hacker, publicou no fórum um print screen, o endereço da Union e a forma de entrar nele. O site era apenas uma imagem, como um texto explicando o que era e como adquirir a sua boneca. Com o aumento significativo das inúmeras visitas, o dollmaker chamado de Pussy Monster provavelmente notou que foi descoberto e limpou tudo que era rastro antes que qualquer detetive virtual chegasse ao seu paradeiro. Outros dollmakers já foram descobertos por hackers. Aparentemente, todos eles, enfim, conseguiram escapar. Agora chegou a hora de você ouvir a narrativa de instruções de quais são os procedimentos deste suposto médico ao fabricar uma boneca sexual humana. Preparado? Então vamos lá. Carta de instrução de um suposto médico aposentado que fabrica bonecas
sexuais humanas. Esta carta começa assim: curioso? Eu sou um cirurgião. Vou até esses países na periferia do leste da Europa, uma sociedade muito dura, ainda a pobreza e a enorme miséria. E se você não tiver dinheiro e conexões, você está lascado. É desnecessário dizer que eu tenho os dois. Nós também temos meninas bonitas aqui. Os países do leste europeu são bem conhecidos por isso. Felizmente para mim, algumas dessas meninas não têm pais ou parentes mais e vivem em orfanatos. Na verdade, eu não diria que vivam. É incrível o que você encontra lá. Algumas meninas muito jovens têm sorte de ser adotadas, mas com 8 ou 9 anos de idade, elas são muito velhas. Algumas das meninas mais bonitas são vendidas para a prostituição. Você poderia considerar isso de sorte também para elas, em vez de lentamente desaparecendo na sujeira e pobreza. E algumas meninas, então eu compro. Eu geralmente escolho as garotas atraentes com cerca de 9 ou 10 anos, antes do início da puberdade. O orfanato é muito cooperativo. Eles estão felizes que eles tenham uma boca a menos para alimentar, um novo lugar para preencher. Eles também aceitam de bom grado minhas doações para as meninas. Eles nunca perguntam se eu nunca iria falar sobre o que acontece. Eles sabem que sou cirurgião, provavelmente acham que eu vou fazer algumas experiências com as meninas ou cortar e vender os seus órgãos. Mas não, eu encontrei um negócio muito mais rentável, transformando as meninas em brinquedos sexuais. Você pode encomendar um brinquedo escravo, Lolita, se quiser. Eles não são baratos. Eu cobro entre 30 a 40 mil dólares por um brinquedo. Isto é, sem custos de envio. Mas você terá uma Lolita sex toy escrava que lhe dará satisfação por anos. Ela é como uma boneca, mas ela é uma boneca viva. Deixe-me dizer-lhe como eu a transformo em uma menina órfã em uma boneca viva. Quando eu encontro uma menina nova, adequada, peço ao orfanato para entregá-la em minha casa. Ela chega nua, amarrada e de olhos vendados. Depois de uma breve inspeção e uma rápida verificação médica, levo-a para minha clínica especial em minha casa. Primeiro vou limpá-la muito bem. Essas meninas realmente cheiram mal e são imundas. Elas tomam banho e quando ela está finalmente limpa, eu coloco-a em uma cama de hospital e dou-lhe a injeção que faz ela dormir. Vou criar uma nova identidade e dar-lhe um novo nome. Não sei os nomes das meninas reais, só sei sua idade. Isso é tudo o que eu preciso saber. No orfanato elas têm todos os seus dados destruídos. Ela nunca existiu. A partir deste momento, só existirão como um brinquedo sexual. Tenho algumas escravas lolitas para mim mesmo. Dasha, que tem 11 anos e está apenas na fase final de sua transformação. Tania, que hoje é de 12 anos, 2 anos desde que foi criada. E Luda, que é de 14 anos e 4 meses e está grávida. Na manhã seguinte é o dia em grande operação. A menina ainda estará dormindo por causa do anestésico da noite passada. Eu a coloco na mesa de operação e administro anestésicos para a operação acontecer. Então, se você está se perguntando como meu Toy Slave não vai resistir, é muito simples. Eu faço a amputação de suas pernas e os braços. Eu vou amputar os braços bem acima dos cotovelos e as pernas bem acima dos joelhos. Fácil, não é? Essa garota nunca vai ficar longe de você. Para uma menina, esta é uma operação muito pesada e é provavelmente o passo mais importante no processo de transformação,
mas a maioria das vezes elas sobrevivem. Agora eu não estou apenas deixando as meninas com tocos de seus braços e pernas. Vou anexar uma barra de metal de 5 centímetros muito firmemente ao osso em seus braços e pernas antes de costurar as feridas. A outra extremidade da barra de metal tem uma rosca de parafuso, onde é possível anexar um ring, também conhecido como junta tórica. Quando ela estiver pronta, você facilmente coloca uma corrente ou cadeado para qualquer objeto que você gosta. As minhas Tainá e Luda normalmente têm um cadeado atrás das costas, ligando a ambos os rings sobre o toco de seus braços. Ela vai manter seus braços bem abertos do seu corpo. No começo tem que cuidar das feridas nos tocos para evitar infecções. Uma vez que a ferida está curada completamente, vou colocar uma capa de silicone sobre o toco. A parte externa da tampa é coberta com veludo branco e isso realmente parece muito doce, apesar de cruel, e não os rings no final do que resta de seus braços e pernas. Depois de alguns meses, quando as pernas e os braços se recuperaram totalmente, você pode colocar pressão um pouco mais sobre os rings. Eu comecei há 1 ano atrás para pendurar Tainá e Luda em seus braços e pernas do teto. É uma forma interessante de decoração em seu quarto, ter uma lolita nua pendurada em seu teto. E é muito bom para usar sua boca quando ela está pendurada assim. Mas antes, é um longo caminho a percorrer. A operação ainda não está pronta. Com a amputação dos braços e as pernas, em seguida eu também corto suas cordas vocais. Por isso, ela não pode mais falar ou fazer ruídos, e retiro os dentes de sua boca. Depois de ter removido todos os seus dentes, eu implanto uma camada de silicone em suas mandíbulas. Ela ainda será capaz, sim, de fazer, mas não poderá mordê-lo. Agora é realmente muito bom quando ela tenta morder. A camada superior macia em sua boca lhe dá uma espécie de massagem. O implante do silicone é, contudo, absolutamente necessário, senão ficaria desdentada. Isto mantém sua boa aparência para continuar a manter a boca em boa forma. Ela vai usar uma mordaça de bola a maior parte do tempo. Isso soa um pouco antiquado porque eu corto suas cordas vocais e ela não pode falar de qualquer maneira, mas isso é apenas por causa de uma estética. Uma menina amordaçada simplesmente parece ser bom. E além de alimentar, beber e transar, ela não precisa mais da sua boca. Uma vez que a operação está pronta, dou-lhe 1 ou 2 semanas para se recuperar e deixar a ferida cicatrizar. Em seguida, seu treinamento começa. Ela não é mais uma garota comum, mas tornou-se um brinquedo. Há um monte de coisas que ela tem de aprender, já que ela não tem mais seus dentes. Ela não pode comer, mas tem que ser alimentada como uma bebê. Na verdade, eu alimento-a 1 vez por dia com uma mamadeira e fórmula infantil, pois contém todos os minerais e vitaminas. Eu não lhe dou mais porque não quero que ela engorde. Você tem que ter cuidado com isso. Ela começa a beber uma mamadeira com água, chá ou limonada 3 ou 4 vezes por dia, de modo que ela recebe pelo menos 2 litros de líquido por dia. Isso é suficiente para mantê-la saudável. No início vou colocar a garrafa em sua boca, mas logo vou apenas colocar a garrafa ao lado dela. Então ela mesmo tem que colocá-la na boca. É preciso alguma prática para conseguir colocar a garrafa na boca, já que ela não tem braços, mas eventualmente ela vai beber. É preciso alguma prática para colocar a garrafa na própria boca sem ter as mãos, mas ela consegue pegar uma garrafa com a boca. Uma vez que ela aprende o truque, vendo-a antes que ela recebe a garrafa, antes de seu treinamento terminar, ela deve ser capaz de encontrar a garrafa e beber sem ser capaz de ver.
A comida e bebida são retornáveis, então você tem que colocá-la no banheiro algumas vezes por dia. Como ela não pode se mover, você tem que levá-la ao banheiro e trazê-la. Quando eu estou fora para o negócio, normalmente eu coloco um catéter no seu trato urinário, desde que ela não coma muito. Ela não faz, então, muitas necessidades. Embora ela não possa mais falar, eu ainda posso me comunicar com ela para lhe ensinar algumas coisas elementares. Eu a ensino a dar oral e desfrutar muito do prazer. Também ensino ela o que significa ser uma escrava. Aqui estou pulando alguns detalhes de insanidade mental para que vocês não possam nem mesmo ouvir a narrativa, porque é desprezível a ousadia do conteúdo, entendeu? Então eu tenho que selecionar aqui para não mandar coisas absurdas aqui no vídeo. Bom, aí eu vou pegar a última parte aqui. Qualquer possível forma de tortura que ela terá que suportar antes que ela chegue ao estágio seguinte de sua transformação. Nessa fase, cuido para que ela veja e perceba como eu a torturo. Eu tenho uma câmera funcionando a maior parte do tempo e ela terá que ver a própria tortura, além de mais alguns filmes realmente torturantes, tipo hardcore, pelo menos 1 hora por dia. Em tempo que ela não é apenas uma escrava fisicamente, mas também mentalmente, se tornou um escravo. Sua mente já não resiste, ela tornou-se totalmente submissa, então eu vou fazer a última modificação para torná-la em um brinquedo escravo sexual. Ela já está imobilizada e incapaz de comunicar-se, pois não é capaz de falar. Até agora, ela ainda era capaz de ver e ouvir. Ela não estava completamente sensório-privada ou sem sensações de privação. A atual e verdadeira escrava não pode mais se mover, falar, ver e ouvir, mas apenas sentir. Antes de privá-la de seus últimos sentidos, vou dar-lhe um leve anestésico. Então, eu a coloco fones em seus ouvidos e coloco por várias horas um ruído extremamente alto nos fones de ouvido, e isso será suficiente para danificar sua audição para o bem. Ela não vai mais ser capaz de ouvir mais. Como toque final, trato os olhos com um laser. Ela não vai ser completamente cega. Minhas Tainá e Luda ainda reagem a luzes fortes, e eu acho que elas ainda podem ver algumas sombras, tenues, mas não podem reconhecer mais nada, e elas são quase surdas. No entanto, eu vendo-lhes a maior parte do tempo, mas isso é só porque eu gosto de garotas de olhos vendados. Elas são completamente entorpecidas. Elas nem sequer fazem barulho quando eu torturo-as. Eu só posso ver a partir das reações de seu corpo, o aumento da velocidade de sua respiração e a expressão em seu rosto. Ela está sofrendo e sentindo dor. Quando ela se recuperar desta fase, estará transformada em um brinquedo indefeso, sexual e pronto para a venda. Elas são muito fáceis de manter. Um pouco de comida só. Precisa de um pouco de cuidado. E a limpeza diária. Elas são imobilizadas. Você pode anexá-las a qualquer objeto e até mesmo fazer decoração com elas. Elas não podem falar, ouvir ou ver. Elas são completamente sensórios à privada, ou melhor, não têm sentidos algum a não ser sentir. Os brinquedos escravos que estão à venda são ainda virgem e, entretanto, na puberdade. No entanto, elas são bem treinadas para o sexo oral, são torturadas e abusadas pesadamente. Elas podem ficar grávidas, então anticoncepcional é aconselhável, a não ser que você goste de ter um brinquedo escravo grávida. Apenas deixe-me saber. Você quer encomendar uma?
E esta é a finalização da carta deste possível doente ser que não dá nem para chamar de humano, ok? Eu tive acesso a esta carta há pelo menos uns 14 anos atrás, porque eu navegava muito pela Deep Web, ok? Eu trazia de lá muitos conteúdos, livros, programas, jogos, enfim. E sempre fui um cara curioso, em busca de ter conhecimento, de estudar fatos desconhecidos, fatos ocultos, né? Coisas sobrenaturais, enfim. E a gente acaba entrando por este caminho aí, acaba se deparando com coisas assim. Então isto não é um fato de novidade para algumas pessoas, exceção para você que de repente está aí já um pouco que perturbado, né? Agora você imagina, isso é só um texto, você imagina você vendo imagens, tá? Pessoas que não têm uma qualificação psicológica de maneira alguma, né? Não devem nem buscar esses tipos de informação, tá? É bom só ficar assim no meio do textos e contextos mesmo. Não precisa ir buscar de ver essas coisas, tá? Eu confesso que a primeira vez que eu tive um contato real por essas informações assim de texto, como esta carta deste doente, eu também tive acesso a imagens, porque na Deep Web é uma loucura, é o submundo, ali é as trevas total, tá? E eu tive lá meus 2-3 dias de perturbação psicológica. Fiquei extremamente impactado com o que eu tive acesso. Eu consegui acessar, na verdade, ok? Então não é qualquer pessoa que pode ter acesso a essas informações, que eu acredito que nem mais exista a possibilidade disso, tá? Faz muito tempo que eu não mergulho na Deep Web, tá? Mas enfim, agora vocês terão a veracidade de parte de tudo que vocês tiveram aqui como informação na minha narrativa pelo vídeo, tá? Que vocês vão assistir agora. Acredito eu que essa senhora seja uma deputada, ok? E ela teve acesso a uma ponta do iceberg, ok? De tudo o que acontece à nossa volta. Não sabemos quem são as pessoas que estão à nossa volta, na fila do banco, na fila do mercado, na fila da padaria. Não sabemos quais são as intenções de quem nos observa, de quem nos olha, de quem fala de nós. Não sabemos, ok? Mas preste atenção nos detalhes e em tudo o que está acontecendo. Não fique desatento. Busque informações, busque ser criterioso, não dê tanta liberdade, não dê tantas facilidades ao desconhecido, ok? O meu nome é Ranieri. Este é o canal Histórias Macabras. Agora vocês fiquem com o vídeo aí e tirem vocês suas conclusões. Ilha do Marajó, todo mundo pergunta por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora do sexo anal.
Bolsonaro disse: nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. E eu estou falando com a minha igreja, e eu tenho um manto constitucional para me expressar dentro da minha igreja. Tem coisas que eu não posso falar lá fora, mas aqui eu tenho a liberdade constitucional de manifestar a minha fé. Continuei abrindo as gavetas do ministério e descobri, irmãos, o horror. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagem lá no ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Tem um crime organizado envolvido nisso. Tem sangue, tem morte, tem sacrifício. E Bolsonaro se levantou contra todas essas potestades. A gente agora, como igreja, a gente tem aqui uma decisão para tomar. A gente vai continuar esta luta e tirar essas crianças da mão de Moloque, ou nós vamos entregar essa nação?